Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vou colocar aqui o título da nossa live, que hoje é Disciplina Positiva. Disciplina Positiva, deixa eu fixar o comentário aqui. Pronto. E aí, vocês... foi fixado, ótimo. Deixa eu ver se deu certo. Oi, 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 oi. Muito bem. Então, disciplina positiva é uma parte aí da criação com apego. Hoje é o tema da nossa live, é o que eu quis trazer aqui para vocês. Essa semana eu tô colocando uma série de posts sobre isso. E eu gosto sempre de deixar muito claro que eu não sou educadora parental ainda. Quem sabe talvez eu faça aí uma formação em educadora parental. Eu não sou psicóloga infantil, tá? O meu foco aqui é olhar mães. Eu atendo mães. Para que essas mães olhem para si e se lembrem que elas são mulheres antes de ser mães, porque eu acredito muito que se a mulher não tá bem com ela mesma, ela não consegue ser uma boa mãe, ela não consegue se doar, se entregar, enfim, tá? Então o meu foco aqui é ser psicóloga de mães, mas, obviamente, sendo psicóloga de mães, muitas mães me procuram com dúvidas, né, com relação a como lidar com o filho, como lidar com a criança, principalmente quando chega naquela fase lá entre 1 ano e meio, né, até 3 anos e pouco, que muita gente chama do Terrible Two, né, que é a fase das birras. Eu sempre coloco assim entre aspas, né, porque eu acredito muito que se trata de um desafio, de um comportamento desafiador para os adultos, não necessariamente para a criança, tá? E é uma fase bem desafiadora mesmo. E a gente pode começar a aplicar, né, a disciplina positiva muito antes dessa fase. A disciplina positiva é uma parte da criação com apego. E a gente ouve muito falar, né, nessa fase, nessa criação com apego e disciplina positiva, principalmente ultimamente, né, até as avós devem achar que é uma coisa muito moderna, e é sobre isso também que eu quero falar para vocês, tá? Então é muito comum. Por quê? Se a gente for pensar, né, a gente ouve muito falar, mas às vezes não sabe direito o que é. É quase, né, o caviar, nunca vi nem ouvi, mas só, não comi, nunca vi, mas só ouço falar. Então a disciplina positiva, às vezes, ela vem muito nesse sentido. E vamos pensar um pouquinho na nossa criação, né? Na criação que a gente teve. Nós tivemos uma criação autoritária, uma criação tradicional, né? Uma criação punitiva na maioria das vezes. Em que os adultos humilhavam as crianças ou faziam com que elas se sentissem mal para que elas então aprendessem alguma coisa. Né? Nós somos essa geração do engole o choro, do você não tem motivo para chorar. E lembrando que os nossos pais fizeram isso com a melhor das intenções, porque muito provavelmente fizeram pior com eles lá no passado. Né? As gerações vão sempre se desenvolvendo, sempre aprendendo. E o que tem de novidade, entre aspas, porque também já não é tão cedo, tão novo assim, tá? A disciplina positiva. Ela veio por meio da Jane Nelsen, que é uma autora. Eu tenho esse livro, se você precisar pode mandar uma mensagem depois no WhatsApp que eu te passo. Então a Jane Nelsen trouxe a disciplina positiva, e aí no Brasil, enfim, tem uma série de pessoas que acabam trazendo esse tema, e eu tô sempre incentivando e colocando aí perfis para vocês seguirem também, tá? Mas do que se trata a disciplina positiva? É um caminho do meio, é um equilíbrio entre a autoridade e a permissividade, né? Muita gente, quando começa a falar de disciplina positiva, fala o quê? Você não vai falar não para sua criança, você vai mimar essa criança, ela vai sambar na tua cabeça, para não falar outra coisa, né? E às vezes, na maioria das vezes, a mãe, né, que acaba lendo um pouco mais, participando de grupo de mães, ela vai atrás desse tipo de informação, ela começa a aplicar algumas coisas meio sem saber direito como fazer, e o pai fica, não sei não, né, pra mim já tinha que, né, dar um tapa nessa criança, pra mim já tinha que gritar, pra mim já tinha que, né, resolver, não sei não. E aí essa mulher, ela já não sabe direito como fazer, o que fazer, e ela se sente julgada, né, pelo companheiro, ela se sente julgada pelos pais dela, porque ela não sabe direito como colocar isso em prática, tá? Então,
A disciplina positiva é esse caminho do meio entre autoridade e permissividade. É um equilíbrio, né, de firmeza, mas com gentileza, tá? Não significa nunca falar não para a criança, mas aqui eu também quero te fazer um convite. Como que são os nãos, né? Como que essa negatividade está na sua vida hoje? Observa para você, em você, como você lida com os seus erros hoje. Quando você erra, provavelmente você fica se culpando, você fica se julgando, você fica remoendo, percebe? E essa é uma grande característica nossa. Então, se a gente recebe um feedback, por exemplo, na empresa, né? O chefe chama você e fala, olha, quero conversar, né? Nesses últimos meses você foi ótima, você entregou todo o relatório, você superou a meta, os seus colegas falam que, né, você ajuda bastante e tal. Às vezes você fala um pouquinho alto ao telefone, mas enfim, não tem problema, né? Pronto, você sai da sala do chefe, você ignora tudo que ele falou de positivo e só fica, meu Deus, eu falo alto ao telefone. Ou você me avisa quando eu estiver falando muito alto. Pronto. Daquela conversa você só resume, né, no que você acha que foi o seu erro, né? Ou numa prova, você tirou 9,5, você vai direto naquela questão que faltou meio ponto para saber onde você errou, né? Nós estamos habituados a lidar com o erro dessa forma porque a nossa criação foi punitiva, a nossa criação foi focada no erro, né? Se você tirou vai mal em matemática, você tem que estudar muito matemática. Não importa se você vai ótimo em todas as matérias, não faz menos que a obrigação. Você tem que estudar muito matemática. E qual que é a habilidade que essa pessoa tem, né? Aí é a gente de novo julgando o peixe pela sua capacidade de voar, certo? Não faz muito sentido. Bom, mas voltando aqui, é um convite a uma forma diferente de pensar. Hoje a gente fala não o tempo todo, né? A gente traz muita negatividade na nossa forma de falar, na nossa comunicação, na nossa forma de pensar, tá? E se a gente for pensar na negação, um exercício bacana da gente fazer é não pense numa banana azul. Pronto, você já pensou na banana azul. O nosso cérebro ele precisa primeiro registrar para depois tirar. E é um mecanismo complexo que a criança ela começa a aprender isso lá por volta dos 2 anos, naquela fase em que ela fala um monte de não mesmo querendo, né? Quer suco? Não, vai lá e pega. Ela quer falar o não para testar qual que é a hora certa de usar, ela ainda não sabe a hora certa e ela ouve o adulto falando não para tudo, né? Então, ao invés de focar no não, o que a disciplina faz é focar no sim, focar no que pode, focar no positivo. Esse é o pulo do gato, sabe? Resumindo, a disciplina positiva é isso. A gente fala de disciplina positiva, mas também tem psicologia positiva. É uma forma de pensar, uma forma diferente de você pensar. Ao invés de você focar no que não pode, focar no que pode, né? Se você observar quantos nãos ao longo do dia você fala para o seu filho, você fala para sua filha, e às vezes, será que esse não era realmente necessário? Sabe? Tipo, às vezes não era tão necessário assim, né? A gente fala o não por hábito, por nem perceber. E disciplina positiva não significa não falar o não. A gente vai falar o não, mas vai falar o não quando realmente for necessário. Por exemplo, tem, sei lá, um inseticida em cima da mesa e a criança quer pegar. Você vai deixar a criança pegar? Claro que não. Né? Vai falar não, é para a segurança dela, tira do lugar e distrai. Disciplina positiva é muito sobre isso, é muito sobre distrair a criança, redirecionar a atenção da criança, né? E focar e mostrar para ela o que pode, tá? Então, eu fiz umas anotações aqui para não esquecer nada de falar para vocês. Então a gente foi essa criação, né? De primeiro focar no erro, de que fizeram a gente se sentir mal para então depois ensinar alguma coisa. E se você for pensar ao longo da sua vida, sei lá, um professor ou um chefe, né? Você sempre teve alguém, você deve ter tido alguém aí na sua história em que você aprendeu muito, muito com aquela pessoa e que foi de uma maneira inusitada e que provavelmente é algo, um conceito, sei lá, que você grava até hoje. Né? E não necessariamente foi a professora ou professor, o chefe mais rígido que você teve. Muito provavelmente é aquela pessoa que te tratou de uma forma mais amável, mais respeitosa, tá? Porque a gente aprende quando a gente se sente seguro, quando a gente se sente segura. Se a gente se sente ameaçado, o que a gente aprende, o nosso comportamento é de evitar a punição.
O nosso comportamento é muito mais na defensiva do que de aprender alguma coisa, tá? Por isso que não faz muito sentido fazer com que a criança se sinta mal na intenção de que ela aprenda alguma coisa, tá? Bom, teve gente que me perguntou aqui, eu deixei a caixinha de perguntas abertas ao longo da semana e a pessoa perguntou assim, mas o meu marido não concorda, né? Vai funcionar se só eu colocar em prática a disciplina positiva? Sim, vai funcionar. Tá? Não precisa todo mundo, a família inteira, estudar disciplina positiva e aplicar para a criança ter sucesso. Não. A criança muito provavelmente vai se sentir mais segura com o adulto que a tratar de uma forma melhor, mais respeitosa, mais carinhosa, tá? Simples assim. E aí, se a gente for pensar, às vezes a gente trata a criança de um jeito que a gente jamais trataria algum adulto, né? Eu sempre gosto de dar um exemplo assim, a criança ela tá segurando um copo de vidro, sei lá, e aí ela derrubou o líquido. O nosso ímpeto, né, da família ou de quem quer que seja, fala, tá vendo, não falei, tá com a mão furada, qualquer coisa assim. E a gente falaria isso para uma visita? Provavelmente não, né? Para um adulto? Provavelmente não. Provavelmente a gente, poxa, nossa, caiu, não, tá tudo bem, eu pego outro, eu ajudo a limpar, tal. E pra criança a gente humilha. Faz sentido? Faz sentido? Né? E aí eu te faço um convite, se você tratasse os seus amigos da mesma forma como você trata o seu filho, quantos amigos você teria? A gente trata as crianças muito mal, tá? Criança não é um ser inferior. Criança é uma pessoa, né? Desde o nenê é uma pessoa, então a gente precisa tratar com respeito, a gente precisa tratar com carinho, tá bom? E aí também, outra dúvida que veio, mas aí se eu fico aí nessa tal de disciplina positiva, não pode falar não, como é que essa criança vai estar preparada para os nãos da vida lá na frente? Tá, então quer dizer que então eu preciso massacrar a criança para ela estar super forte. Gente, a ideia aqui não é criar sobrevivente, né? A ideia aqui não é criar alguém que vai estar o tempo todo desconfiado, sabe? A ideia é que você crie o seu filho de uma forma tão respeitosa, de tal forma que se alguém tratar o seu filho de uma forma diferente disso, ele estranha, ele não aceita, né? Ele reivindica e coloca, né, que precisa ser tratado com respeito. E aí é o novo convite que eu te faço. Quantas vezes você foi tratada de uma forma desrespeitosa e não se posicionou? Porque normalmente lá atrás, quando criança, você não podia se posicionar, né? Criança não tem voz, criança não tem querer, tá? E a ideia não é criar mini rebeldezinhos, não é isso. Não é isso. É tratar essa criança com o respeito que ela merece, com o carinho que ela merece, tá? Ela vai saber lidar com as frustrações da vida enquanto criança, ela aprender a lidar com as frustrações dela. E ela vai aprender a lidar com as frustrações, não é vivenciando várias situações de frustração. Não, é você adulto que vai ajudá-la a lidar com a frustração dela. Como, né, Camila? Como? Tudo muito bom, tudo muito bem, mas como? Primeiro convite, olha primeiro para você, como você lida com os seus erros, como você lida com os seus sentimentos, como você lida com as suas frustrações, para então em seguida você conseguir ajudar essa criança, tá? Quando a gente fala de disciplina positiva, tem muito de comunicação não violenta. Depois, se você puder dar uma olhadinha, né, no meu Instagram, tem uma série de posts sobre comunicação não violenta que eu vou explicando passo a passo, tá? Tem essa questão de comunicação não violenta, disciplina positiva, alguns autores esquematizam, então eles colocam algumas dicas que ficam mais fáceis de você aplicar. E quando a gente fala de comunicação não violenta, primeiro a gente identifica qual que é o sentimento que aquela situação causou, por trás de todo o sentimento tem uma necessidade não atendida, tá? Para então direcionar para aquilo que quer, para aquilo que pode, para aquilo que é positivo, não ficar forçando aquilo que não pode, não ficar reforçando o negativo, tá? Criança, ainda mais criança pequena, ela precisa de comandos simples. Então imagina assim, uma criança ela tá num lugar perigoso, ou tá num lugar que provavelmente ela pode cair. Se você fala não desce ou não qualquer coisa, não corre, não pula, não,
Pronto, ela vai ignorar o não e vai fazer aquela ação. Ela não fez isso para te provocar, ela não fez isso para te desafiar. Ela fez isso porque o cérebro dela ainda está em desenvolvimento e esse não é confuso para ela. Ela vai ignorar o não, igual o exemplo da banana azul que eu dei, ela vai ignorar o não e vai focar no verbo da ação que você deu. Então, não pula, ela vai pular, tá? Ao invés de dizer não pula, você pode dizer fica parado. Ao invés de dizer não corre, você pode dizer anda devagar. Ao invés de dizer não grita, você pode dizer fale mais baixo. Percebe? Tudo é possível trazer por positivo, né? Para o comando positivo ao invés do comando negativo. Isso você faz com que a sua criança não tenha um conflito para solucionar, né? Para tirar o não e entender então o que ela precisa fazer. Quando você já traz aquilo que ela precisa fazer, quando você já traz o positivo, tá? E aí eu vou dar um exemplo aí, né? Por exemplo, a criança ela tá brincando com água. Foi até um exemplo de um grupo de mães que eu participo, né? A criança estava brincando com o filtro, né? Ela é um filtro que ela tem autonomia, ela tem alcance desse filtro e estava desperdiçando água, enfim, claramente ela já não queria beber mais água. Você pode falar tanto um não, né? Não brinca com água, ou não mexe no filtro, sai daí. E aí, tipo, sai daí pra onde, né? Não mexe, então se eu não posso mexer, eu posso fazer o quê, sabe? Então, esses são os conflitos que pode acontecer na cabeça da criança. Ao invés de falar isso, você pode, filho, olha só, eu percebo que você quer brincar com água, não é? Então, vamos brincar com água lá no banheiro? Vamos tomar um banho agora? A gente pode brincar com água? Ou a mamãe vai colocar uma tigelinha aqui, vamos lá fora pra gente brincar com água lá fora? Pronto, em nenhum momento falou não. Percebe? É focar naquilo que pode. Então, se a criança não pode usar o filtro daquele jeito, use o jeito correto. Se você percebeu que o que ela quer, na verdade, né, é brincar com água, quando que pode brincar com água? Como que pode brincar com água? Onde que pode brincar com água? Isso ela não sabe, é você que vai dizer, é você que vai trazer. Tá? Isso é o focar no positivo, é o focar no que pode. E aí cabe a você, adulto, né, ou você, mãe, ter a sensibilidade de entender o que verdadeiramente a sua criança quer, ao invés de simplesmente ir lá e focar naquilo que não pode. Tá? Observe o que ela quer, quais são as necessidades dela não atendida, para então trazer o que pode. Lembrando que quanto mais novinha a criança, mais simples precisa ser o comando e o nosso palavreado e as nossas, enfim, a nossa conversa, né? São palavras mais simples, frases mais curtas. Conforme a criança vai evoluindo, você já tem uma liberdade, até um desafio maior de acolher essa criança explicando muito mais. Tá? Conversando muito mais com essa criança. Então, acolhendo, explicando o que provavelmente aconteceu. Então, olha, eu vejo que você ficou com raiva porque você viu que seu amiguinho não quis brincar com você. E aí você se sentiu triste também, não é? Olha, eu também já me senti triste assim. Eu também já me senti rejeitada. E aí você traz a empatia, mostra que você também, que você sabe o que essa criança está sentindo, que você já sentiu algo parecido, né? E aí traz aquilo que pode, traz o que é possível fazer, o como lidar melhor com aquele sentimento, já com crianças maiorzinhas. E maiorzinhas eu falo 3, 4 anos, tá? E aí já dá para trabalhar um pouco mais com relação a sentimentos, a emoções. Tá? E depois trabalhar novamente, né, aquele fato que aconteceu por histórias ou em brincadeira, ou você vai reparar que na brincadeira de faz de conta aquela situação de conflito se repete, porque a criança vai aprendendo na repetição, adulto também, né, mas a criança vai aprendendo na repetição, trazendo aquilo nas brincadeiras, tá? E aliás, observar a brincadeira é um terreno riquíssimo, riquíssimo. A gente tem aquele clássico exemplo, né, da criança que enfileira todas as bonecas e começa a brigar com todas as bonecas, né? Então, se observa como que você tem criado essa criança, será que você tem brigado demais com essa criança? Às vezes até, e aí, novamente, eu sou psicóloga de mães, até porque você tá cansada, porque você tá exausta, né? Mas nada justifica também você fazer a criança de saco de pancada, né? A ideia é que você olhe para você, tenha momentos de autocuidado para que você consiga, então, estar bem para olhar essa criança, para cuidar dessa criança.
tá? A disciplina positiva, ela favorece, faz com que a criança ela se torne mais curiosa para buscar soluções, ela se sente mais autoconfiante, porque você está focando naquilo que ela pode fazer, naquilo que ela consegue fazer, ao invés de só ficar focando naquilo que ela não pode, tá? Então, é diferente do que as pessoas acreditam, né? Que vai gerar uma criança mimada, uma criança rebelde. Não, vai gerar alguém, né? E um adulto lá na frente que pensa em solução, que tem uma forma mais criativa de pensar, ao invés de sair da sala de feedback do chefe só pensando, putz, eu devia falar mais baixo ao telefone, tá? E outro convite que eu gosto de fazer é, se a sua criança, né, lá na frente, na adolescência, por exemplo, se meter em encrenca, ela vai ter medo de que você descubra o que aconteceu, ou ela vai te ligar para te pedir ajuda, para te contar o que aconteceu, né? Que tipo de relação você está desenvolvendo com seu filho, com a sua filha? Né? Essa criança lá na frente, ela vai ter medo de você, da sua reação, ou ela vai contar com você, né? Para ajudar a resolver alguma coisa, ou simplesmente para lidar melhor com os sentimentos dela, percebe? Relação com o filho é relação para a vida inteira, não é só aquele momento, não é só aqueles primeiros anos, é algo para a vida toda. Já vista a relação que você tem com seus pais hoje, né? É para a vida inteira, tá? Outros 4 pontos importantes aqui que eu quero trazer para vocês, né? Muita gente fala, eu falo, mas meu filho não me ouve. Coloquei já um post sobre isso também, né? Como que você fala? A criança tá lá brincando e você tá simplesmente falando, vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho. Lógico que a criança não vai ouvir, ela não vai estar nem aí, porque ela vai estar brincando. Então, estabelece primeiro a conexão para depois trazer a correção, o pedido, a informação. Estabelecer conexão com uma criança que está brincando não é simplesmente abaixar e olhar nos olhos dele. É entrar na brincadeira. A conexão daquela criança naquele momento vai ser por meio da brincadeira. Então entra na brincadeira, brinca um pouquinho, olha que legal, filho, vai lá, tal. Brincou um pouquinho? Aí sim, nossa, acho que tá na hora desse daqui tomar banho. Ou que brinquedos você quer levar para o banho agora? Tá? E aí, esse é o segundo ponto. Ofereça opções para essa criança, principalmente quando a criança está naquela fase do não. Quando a criança tá lá naquela fase de 1 ano e meio, 2 anos, que ela vem com aquela teimosia e tal, oferece opções, tá? Faça com que ela sinta que é ela que tá escolhendo, que não é algo que tá vindo de você, é algo dela. E aí você vai favorecendo a autonomia. E aí, quando eu falo de opções, eu falo, né? Por exemplo, você quer comer no prato azul ou no prato verde? Tá? Você não tá mimando a criança, você tá fazendo com que ela escolha, com que ela faça parte. Ou você quer, né, a cenoura cortada assim, de compridinho, ou cortada em rodela? Você não perguntou se ela quer ou não cenoura, percebe? O fato dela comer cenoura já está implícito, ela vai comer cenoura, ela pode escolher se ela quer em palitinho ou se ela quer em rodela. Você não falou não, em momento algum. Tá? Então deixa a criança escolher. Ou você quer ir tomar banho, você quer primeiro lavar a cabeça ou primeiro lavar o corpo? Você não falou, né? Não, o banho não, o banho continua sendo o fato que vai acontecer, né? Ela não tem escolha em não tomar banho. Ela pode escolher o como ela vai fazer isso, percebe? Ou você vai vestir uma blusa, você pode vestir a blusa azul ou a blusa vermelha, qual você quer? Tá? Então é sempre trazendo o positivo e fazendo com que a criança acredite e de fato ela tá escolhendo aquilo que ela pode, dando opções limitadas. Também não vai lá no seu guarda-roupa e escolhe o que você quer, porque aí pronto, né? Vai virar aquele Deus nos acuda. Mas simplesmente você estabelecer aí algumas opções para a criança escolher e com esses comandos simples. Deixa eu dar uma olhadinha no que vocês foram colocando aqui. Fernanda perguntou, como posso agir com bebês? Meu bebê tem quase 1 ano e está na fase de descobrir o mundo. Como faço para dizer a ele não mexer nas portas, não brincar com a ração e água dos irmãos caninos? Então tá, Fê, se ele não pode mexer na porta, aonde ele pode mexer? Ou o que é o interessante da porta? É o abrir e fechar? Ou é a maçaneta? Tá? Então descobre o que há por trás daquela curiosidade. Ou é o se esconder e aparecer?
Percebe? Então tem várias coisas que podem estar por trás dessa curiosidade dele. E aí você sana a curiosidade. Então, é o abrir e fechar? Será que tem brinquedo de abrir e fechar? É a maçaneta? O que eu posso dar para ele que vai simular algo como a maçaneta? Tá? É focando, tentando identificar o que há por trás. A questão de brincar com água, né, e brincar com a ração. Será que onde que ele pode brincar com água? Que água que ele pode brincar? Que potinho que água de água é o dele brincar? Percebe? Ou a ração, ela é interessante, ela é, né, granuladinha, tal. Se não é algo que ele vai pôr na boca, deixa brincar. E aqueles muitos nãos que a gente coloca em excesso, sabe? Ou se é o que ele tá colocando na boca. Então, o que pequenininho de comidinha que ele pode, tá? E aí põe num potinho igual pra ele ter aquela sensação, pra ele brincar, tá? Que mais? Aqui a Lau, né? A minha me dá bronquinhas com o dedinho levantado, né? De quem será que ela aprendeu essa bronquinha com o dedinho levantado? Minha filha faz até hoje, várias vezes ela me imita e eu dou risada, porque eu sei que aquilo lá é meu, né? Não tem como. Como falar para o seu filho ouvir e como ouvir para o seu filho falar? Gostei muito desses livros. É uma indicação de livro, Cá? Imagino que sim. Que é isso, né? Estabelecer primeiro a conexão, tá? Para depois trazer a fala. Peraí que tem bastante coisa aqui. Opa! A Cá tá na fase dos 2 aninhos. 2 aninhos é bem desafiador, mas ao mesmo tempo é uma delícia, né? Bru falando, isso é ótimo, porque é difícil fazer todos pensarem dessa forma mesmo, é isso. Principalmente quando a gente fala de uma forma diferente de lidar, de criar, vão ter divergências, né? E as pessoas vão te julgar. E esse é outro ponto também, tá? Que eu gosto de trazer. Como é que eu volto aqui? Consegui, voltei. Esse é outro ponto também, né? Às vezes, você provavelmente age com o seu filho de um jeito em casa e de outro em público, né? Ou na casa de alguém, tá? E provavelmente você às vezes é até mais carinhosa em casa do que na frente dos outros, porque você tem medo do julgamento dos outros. O que os outros vão pensar? Vão pensar que você não tem pulso firme, que você não controla o seu filho, né? E as pessoas vão te julgar e você vai se sentir mal com o olhar dos outros, com o julgamento dos outros. Então, olha, isso diz muito mais sobre você do que sobre a criança. O desenvolvimento do seu filho, o comportamento do seu filho não te classifica como mãe, não te define como mãe, tá? O que os outros pensam é problema dos outros. Você não tem como controlar isso. Então, esses julgamentos, o que você acha que os outros estão pensando, tá muito mais na sua cabeça do que na cabeça dos outros. Porque às vezes os outros podem estar pensando, nossa, poxa vida, eu podia tentar ajudar essa criança, ou lembrar de um sobrinho, lembrar de qualquer coisa. Sei lá, você não tá na cabeça do outro. Então, olha pra você, observa como você lidou com os julgamentos lá atrás, quando você era criança, tá? Então, tem bastante coisa pra ressignificar se isso é algo que te incomoda muito, tá bom? O que mais? Como aprender a ignorar os julgamentos. É isso que eu tava falando agora, né, Bruno? Tá? Então, a ideia é, se ignora mesmo, porque a pessoa não tá aí, a pessoa não tá na sua casa. Quem tá aí lidando com a criança todo dia é você. Outro último exemplo que eu quero trazer aqui pra vocês, pra gente ir encerrando né, quando a criança tem aquele... E aí eu sei que a gente tá aí num momento de pandemia e tal, mas o clássico se jogar no chão do shopping ou se jogar no chão do mercado porque quer muito alguma coisa e tal. Primeiro, a criança ela gosta de previsibilidade. Conversa antes com a criança sobre o que vai acontecer. Né? Conversa com ela, então, olha, a gente vai ao mercado, a gente vai comprar isso, isso e isso, já vai com uma listinha, faz com que a criança te ajude a fazer essa listinha, por exemplo, né? Ou vai no shopping para comprar o presente do fulaninho, então vem cá, me ajuda a fazer uma listinha do que você acha que ele ia gostar, tal. Já fala antes o que vai acontecer e como é esperado que essa criança se comporte, porque para você é tudo muito claro do que vai acontecer lá, mas para a criança não é. Tá? Então você precisa dizer para ela como é esperado que ela se comporte, já faz os combinados antes do que vai acontecer. Fez isso antes, né? E por qualquer razão aconteceu, a criança se jogou no chão do shopping, qualquer coisa assim.
Muito provavelmente você vai ficar preocupada com os olhares de julgamento, você vai ficar naquelas, né? Eu largo chorando, deixo aí, sai andando, finge que não é meu filho, né? Ou eu grito, ou eu bato, ou eu acolho, o que que eu faço? Convite que eu quero te fazer. Se essa criança, ela passou mal, ela vomitou no chão do shopping, vomitou no chão do mercado, você vai ficar preocupada com o julgamento? Com o que os outros estão pensando? Ou você vai se preocupar em acolher o seu filho? Né, e ver se alguém pode resolver a questão da sujeira e limpar, né? Você vai provavelmente acolher o seu filho, porque o seu filho passou mal, né? Você vai tentar limpar, vai tentar abraçar, falar que tá tudo bem. E no acesso de birra é a mesma coisa, é uma catarse, é uma crise emocional, é um vômito de emoções que aquela criança teve que, por imaturidade cerebral, ela acabou trazendo aquilo para o plano físico, do se jogar, ou do bater, ou do gritar, ou do chorar, percebe? Então, da mesma forma, é algo que estava dentro dela, que ela não soube lidar, e ela trouxe para fora de uma forma muito enfática, né? O que ela espera não é um adulto gritando e batendo ou qualquer coisa assim. Ela precisa de alguém que ajude a regular as emoções dela. Então precisa de um acolhimento, tá? Aí é muito mais sobre criação com apego do que a disciplina positiva em si, tá? A Stella colocou, a chave do sucesso é mudar o olhar, abrir mão do poder. É isso mesmo, né? A gente, adulto, acha que tem poder sobre a criança, que, né? Isso daqui é como se fosse uma marionete, que eu controlo essa criança. A ideia não é essa, né? Bruna pedindo para passar dica de leitura sobre isso. Então, Disciplina Positiva, que é da Jane Nelson, tem os livros da Thaís Basile, da Elisama Santos, depois eu posso passar nos stories, tá? Aí no stories eu coloco bastante dica de perfil para seguir e de livro também. Lau perguntando, adianta ensinar o filho a pedir desculpas? Desculpas por desculpas não ajuda nada, né? E continuar fazendo a mesma coisa não ajuda nada. A criança, ela precisa aprender o que aconteceu para então solucionar aquilo, se ela quiser, se ela sentir. Então vale muito mais a gente ensinar sobre empatia do que falar algo socialmente aceito, tá? Eu tenho um post sobre isso também, né? Não adianta você ensinar o seu filho a pedir desculpas, sendo que você não pede desculpas. Observa isso. Observa entre você e o seu marido, né? Vocês pedem desculpas um pro outro? Ou é uma palavra que você força a criança a dizer porque é bonitinho ou porque as outras pessoas querem que você diga, né? Ou querem que ela diga, tá? Então vale muito mais você dizer, olha, né? O amiguinho machucou. Poxa vida, será que tá doendo? Como é que a gente... O que você acha que ele tá sentindo? Será que a gente pode ajudar ele a se sentir melhor? Tá? É muito mais nesse sentido do que eu pedir desculpas, porque depois a palavra desculpas, ela vem de uma forma natural. E aí o excesso de pedir desculpas também é preocupante, também é algo que a gente precisa ficar atento. Tem criança que para tudo pede desculpas, tudo. Então como é que será que tá a autoestima dessa criança para ela achar que ela precisa se desculpar, para ela achar que tá tão errada nesse mundo, tá? Bom, o que mais que vocês colocaram aqui? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode mandar, eu vou respondendo. Eu acho que essa live já tá ficando bastante extensa. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida de vocês. Ah, tá. Eu vi aqui um comentário da Estela que eu quero comentar com vocês também. Eu coloquei uma foto hoje, né, da Laura. Dani, você falou, né, da criança ficar confusa quando os pais tratam de forma diferente e ele não. Eu falei sobre isso mais ou menos no comecinho, tá? Do começo pro meio. Depois vai ficar disponível no Instagram, no YouTube, aí você olha. Eu comprei um quadro de rotinas e que é muito válido. Dá pra você usar o quadro de rotina com criança a partir de 1 ano e meio, mais ou menos. E vale muito, vale muito. Eu quero deixar claro que quadro de rotina é diferente de quadro de recompensa. Quadro de recompensa é aquele que a criança ganha estrelinha, adesivinho, reforço positivo quando ela se comporta bem, quando ela consegue, ou até em escola, e aí eu fico né, com raiva disso. A escola faz painel com o nome das crianças e põe carinha triste ou carinha feliz. Carinha triste se comportou mal, carinha feliz se comportou bem, sabe?
Por que o quadro de recompensa não é legal? Porque a criança ela vai fazer ou vai se comportar bem pela recompensa, não porque ela entendeu que ela tem que fazer aquilo, né? Ou ela vai se sentir, no caso de escola, né, de quadro de recompensa de escola, ela vai se sentir julgada, ela vai se sentir exposta, ela vai se sentir envergonhada, ela vai fazer as coisas porque ela não quer ser exposta. Porque ela não quer se sentir exposta e nem sentir vergonha daquilo, tá? Não porque necessariamente ela entendeu o porquê das coisas ou como fazer. Ela faz pra ter a estrelinha, ela faz pra ter o rostinho feliz, tá? Então não é esse o caminho que a gente quer, tá bom? Então, quadro de recompensa não é legal. Agora, quadro de rotina, sim, é legal. Porque a criança, ela precisa de material visual para entender o que é dia da semana, né? Dia e noite, o que acontece dia e noite. E ela adora essa repetição. Essa é até uma das técnicas que a gente usa, por exemplo, quando a gente quer conduzir um desmame gentil e mostrar para a criança qual que é a rotina dela, o que ela faz quando ela acorda, depois é o café da manhã, o que vem em seguida, tal. Se você tiver habilidades, né, e gostar, enfim, eu não, eu já tive, mas hoje não tenho mais, né? Então, se você tiver habilidades, dá para você montar um quadro de rotinas, inclusive com a participação do filho, usando cartolina, recortes, desenhos, sabe? Para que a criança vá entendendo o momento em que cada coisinha vai acontecer na rotina dela. Essa é uma dica que eu dou também no meu e-book, que eu falei sobre como equilibrar maternidade e home office. Se você tiver interesse nesse e-book, depois me manda uma mensagem no privado, eu te encaminho, tá bom? Era um e-book que eu fiz para vender, até hoje não consegui vender, eu saio dando. Mas enfim, então quando a gente monta um quadro de rotina e mostra para a criança visualmente o que vai acontecer no dia dela, ela se sente mais segura, porque criança gosta e precisa de previsibilidade. Ela sabendo qual que vai ser o momento que ela vai, por exemplo, assistir televisão, fazer a lição, estar com você, ela não vai ficar o tempo todo te chamando para brincar com ela, porque ela vai ver lá no quadrinho de rotina dela qual que é o momento de estar com você, tá? E aí ela vai conseguir ficar mais tranquila para te deixar trabalhar, por exemplo. Tá? Então dá para fazer com a criança, com cartolina, com recorte e mostrando para ela como que é o dia a dia dela. Não precisa colocar a sua rotina, é sobre a rotina da criança, inclusive até a rotina da noite, tá? Desde o momento em que ela acorda até o momento que ela vai dormir, tudo que ela faz. Então eu não fiz com a Laura, mas eu comprei esse. Onde você comprou, né? A Dani perguntou. Eu comprei de uma moça que chama Estela, ela é educadora parental. Eu tô pensando até em convidar ela, conversei com ela um pouquinho pra gente fazer uma live juntas falando sobre disciplina positiva. O perfil dela, se eu não me engano, coloca aí pra mim, Estela, se você tiver. Criação, enfim, não lembro. Dani, né? Stella, se você tiver aí, coloca aqui pra mim, tá? Mas por que ele foi legal pra mim? Porque ele é com imã. Então, grudei na geladeira e a Laura, a hora que eu abri, eu falei, filha, eu vou te explicar o que é cada figurinha. Ela, não precisa, mamãe, eu sei. Ah lá, ó, @criação afetiva. Obrigada, Stella. @criação_afetiva. Gente, eu não tô ganhando nada com isso não, tá? Então é só para dizer que esse foi mais fácil para mim, porque eu vi, achei imã, fiquei paquerando um tempo. Eu deveria até fazer com ela, mas eu fiquei com preguiça. Não fiz. Mas eu queria muito trabalhar esse quadro de rotinas com a Laura. E, gente, vocês têm que ver que fofura que foi. Quando eu ia falar para ela, né, o que significava cada quadradinho, ela falou assim, não precisa, mamãe, eu sei. Olha, aqui é quando eu vou acordar, aqui é quando tá de tarde, aqui é quando tá de noite. E ela foi montando o quadro de rotina dela. E ela vai lá com a canetinha e ela fala, eu vou fazer o confere. E ela vai lá e faz, né, o confere dela, né, faz um chequezinho nas atividades que ela já fez. Vocês precisam ver a alegria dela, a Laura tá com quase 5 anos, com a autonomia dela de já saber o que vai acontecer, dela mudar a rotininha dela de acordo com as atividades que a gente fez, sabe, seguindo tudo bonitinho. E eu dando autonomia para ela, assim, para ela ir fazendo. Então tem uma parte lá que é ajudar nas tarefas de casa. Colocou depois do lanche. Mamãe, terminei o meu lanche, agora tá falando para ajudar nas tarefas de casa. Falei, então você pode pegar o seu pratinho e lavar. Né? Era um potinho de plástico. Ah, mamãe, posso fazer sozinha? Pode fazer sozinha. Pegou a escada, foi lá, colocou detergente na esponja, lógico, né? Fez assim, caiu tudo no chão. Mãe, caiu tudo no chão. Falei, não tem problema, depois você pega o pano e limpa. Lavou a louça, limpou onde ela derrubou, ficou toda feliz, se sentindo
se sentindo que ela fala, mãe, já tô pronta para ser irmã mais velha, né? Então, tá super feliz com a rotininha dela lá. Tá? Então, pra gente valeu muito mesmo. Eu comprei um também que fala sobre as emoções, que põe as carinhas. Isso, ela já tá um pouquinho mais velha pra trabalhar sobre isso, mas ela tem gostado bastante de brincar com as carinhas lá, tá? Márcia perguntando, será que quadro de rotina serve para criança de 2 anos? Serve muito mesmo. A partir de 1 ano e meio já dá para usar aí o quadro de rotinas. Quando a criança ela começa a entender pequenos comandos, né, de pega isso para mamãe, leva isso, me devolve e tal, ela já consegue, tá? Que mais que vocês colocaram aqui? Legal. Então, enfim, tem ajudado muito esse quadro de rotina por aqui. Lógico que depois de um dia ela já falou, né? Mãe, eu não quero. Tem coisa aí na minha rotina que eu não quero fazer. Que é acho que foi o fazer lição, escovar o dente. Falei, filha, também tem coisas na minha rotina que eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer. Mãe, cadê o seu quadro de rotinas? Como você sabe o que é pra você fazer? Quando que eu falei, é só ver, minha filha, só ver que tem coisa pra fazer. Mas eu mostrei minha agenda pra ela, que tá tudo anotado, né? As coisas que eu preciso fazer, o que já tá lá, enfim. Então foi uma delícia porque a gente foi conversando muito sobre isso. E trazer essa leveza pra relação de vocês faz muito sentido, ajuda muito, né? Então, enfim, só pra gente ir encerrando, que eu já tô aqui no papo de cozinha, né? Desci com a minha filha pro parquinho, ela brincou, pé no chão, que eu deixo ficar descalço. Pode ficar descalça? Pode ficar descalça. Volta direto pro banho, tomou banho. Depois do almoço ela queria descer de novo. Vamos descer? Vamos descer. E aí, só que a gente precisa fazer lição de casa, então a gente vamos fazer lição de casa lá embaixo. Nossa, pronto, ficou toda feliz. Fez lição de casa lá no pátio lá do condomínio. Depois ela quis ir pro parquinho. Lá tinha alguém lavando alguma coisa no andar de cima e tava caindo água embaixo. E ela começou, né? Ir devagarinho lá onde a água tava caindo, me olhando assim. Eu falo, pode, filha, vai brincar com a água, tá calor, pode brincar. Pronto, quando eu vi já tava nadando na poça de água. E assim, gente, é criança, né? Vamos lá, menos nãos. Quer brincar na poça de água? Brinca na poça de água. Vai tomar outro banho depois? Vai pôr a roupa pra lavar? Vai. Não tem problema, sabe? A gente ter uma vida mais leve, tirar tantos nãos. Vai ser muito mais tranquilo pra você também, né? Trabalhar com mais sims do que com mais nãos, sabe? É criança. Deixa. Afinal das contas, a infância é uma só, né? Ela já tá, minha filha, no meu caso, ela já tá com quase 5 anos. Ela tem mais, sei lá, 5, 6, 7 anos de infância, sabe? Passa muito rápido. Não vale a pena não ficar focando em tanto não pode, isso não pode, isso não deve, desce daí, para com isso. Foca no positivo, foca nos ganhos, foca na relação de vocês, tá bom? Quero que você coloque aqui pra mim agora, enquanto eu dou um último recadinho, que palavra que fica dessa live pra vocês, qual foi o aprendizado, o que vocês acharam, tá? Coloca aqui pra mim. Estamos com 12 pessoas aqui, 12, 11 pessoas. Coloca aqui pra mim. Que palavra que fica, né? Que sentimento que fica dessa live aqui pra vocês, tá bom? E se você gosta desse tipo de assunto, me fala. Provavelmente eu vou fazer mais alguma live falando sobre disciplina positiva. E também quero te falar que estão abertas as inscrições pro grupo de desafio 14 dias por uma maternidade mais leve e consciente, que eu te dou essa e tantas outras dicas. Eu literalmente pego na sua mão por 14 dias e eu sou super disponível para responder mensagem, para mandar áudio, para te acolher mesmo, te ajudando nesse caminho de transformação, tá? Com todo o conhecimento que eu tenho aí de mais de 13 anos de formada. Transformação, olhando primeiro para você estar bem, para em seguida você conseguir colocar tudo isso em prática, você conseguir ter mais leveza no seu maternar, porque é puxado sim ser mãe, é difícil, é desafiador, é um papel social muito importante, né? Mas pode ser mais leve, pode ser mais tranquilo, o relacionamento seu com seu marido pode ser mais tranquilo, seu com a sua carreira, com a sua mãe, com seu pai, percebe? Então dá para ser mais fácil, eu tô aqui para te ajudar. Então as inscrições estão abertas, o link tá na bio, ou se você tá vendo esse vídeo depois pelo YouTube, pode me mandar mensagem que eu te inscrevo. Se você quiser fazer a inscrição pelo Simpla, tem a taxa do Simpla. Se você quiser me mandar direto, pode me mandar que aí tem um descontinho, tá bom? Muito bem, deixa eu ver o que vocês colocaram aqui.
Tchururu, tchururu. Cadê? A Dani comentando assim, vai, meu amor, vai. É isso aí, deixa a criança brincar, deixa a criança ser criança, né, gente? A Cá falando com certeza, meu filhinho fala mais sim do que não, é uma fofura. É isso mesmo. Bruna, empatia. Estela, amor. Dani, empatia. Josi, sua linda, meias dicas. Fernanda, leveza, delícia, Fê. Alau, respeito. Cá, positividade. Márcia, respeito. A Dani falando, faz, gente, é transformador. E a Márcia também, é verdade, vale a pena. Que legal, vocês fizeram, né, o grupo de desafio e foram duas lindas aí que se permitiram participar e sentir essa transformação. Carol, você é muito 10. Ai, obrigada, sua fofa. Que bom que vocês ficaram aqui comigo até o final. Que bom que eu consigo fazer a diferença na vida das pessoas, que bom que eu consigo me fazer instrumento. Que bom que eu consigo ajudar cada vez mais mulheres a terem uma jornada materna mais leve e consciente. Essa é a minha missão de vida. A live vai ficar disponível, Carol, no IGTV e também no YouTube, tá? No meu canal do YouTube. Se vocês não se inscreveram ainda, se inscreve, por favor, me ajuda. Eu preciso de pelo menos 1000, eu tô com 130, falta só um pouquinho. Manda pras pessoas, fala, gente, se inscreve aí pra ajudar, tá bom? Não precisa nem assistir não, é só se inscrever mesmo, que já me ajuda bastante, tá bom? Gente, pra vocês que ficaram até aqui o final, muito obrigada mesmo. Se tiver mais dúvida, pode me mandar, tá? Ao longo dessa semana, ou no próprio post, ou depois no direct, ou enfim, no WhatsApp. Eu tô aqui pra vocês, pra ajudar vocês, tá bom? Mãe, também te amo. Saudade. Se cuidem, gente. Beijo.